Olá pessoal! O objetivo da aula de hoje é compreender os operadores lógicos em JavaScript. Normalmente verificamos a veracidade de uma situação para a tomada de uma decisão. Por exemplo, se é verdade que está chovendo, então usarei um guarda-chuva. Sendo similar na programação, onde costumamos verificar a veracidade de expressões que utilizam operadores relacionais e de igualdade para a tomada de decisão. Mas verificar a veracidade de apenas uma situação ou expressão é suficiente para a tomada de decisão? Mas se eu estiver dentro de casa, deveria usar o guarda-chuva? Provavelmente não, certo? Assim, muitas vezes precisamos verificar a veracidade de várias situações para a tomada de uma decisão. Por exemplo, se estiver na rua e estiver chovendo, então usarei o guarda-chuva. Na programação, utilizamos os operadores lógicos para verificar a veracidade de várias expressões de forma conjunta e, assim como na vida real, utilizamos as conjunções e ou para analisar as operações lógicas dos conjuntos. No exemplo anterior, utilizamos a conjunção e para analisar conjuntamente a veracidade de duas situações. Estou na rua e está chovendo, então usarei o guarda-chuva. Quando utilizamos a conjunção e, é necessário que todas as situações ou expressões sejam verdadeiras para que a tomada de decisão seja correta. Mas poderia-se utilizar a conjunção ou, por exemplo, está chovendo? Ou tem muito sol? Então usarei guarda-chuva para proteção. Nesse caso, se apenas uma das situações ou expressões for verdadeira, já é o suficiente para a tomada de decisão correta. No JavaScript, a conjunção e é representada por dois S comerciais. Já a conjunção ou é representada por dois pipes. Ainda temos mais um operador lógico, além do e do ou. Trata-se da negação, representada pelo símbolo de exclamação, que tem o poder de negar todo o resultado de uma expressão, seja verdadeiro ou falso. Vamos explorar os operadores lógicos na prática, mas só depois da vinheta. Continuando nossa aula prática, nós observamos que na aula anterior nós trabalhamos com os operadores relacionais e de igualdade. E o objetivo da aula atual é trabalhar com os operadores lógicos. Para trabalhar com os operadores lógicos, nós vamos criar uma nova estrutura, um novo objeto, que a gente vai chamar aqui de operLógico.js. Como a gente vai definir essa estrutura? A proposta é continuar trabalhando como se apresentou em aulas anteriores, criando módulos que são utilizados no arquivo index.js. Entretanto, nessa oportunidade nós vamos criar o módulo de uma forma diferente. Nós vamos criar um objeto, mas sem usar functions e sem usar classes. Nós vamos criar um objeto baseado numa estrutura chamada JSON, onde JSON significa JavaScript Object Notation, tá? Ou seja, uma notação de objetos JavaScript. O objetivo dessa aula não é explorar o JSON, tá? Então nós vamos apenas utilizar a estrutura do JSON para criar e exportar um objeto de uma forma distinta da que a gente estava apresentando anteriormente. Então, o JSON na verdade é uma notação que permite definir
uma estrutura de objetos com o objetivo de transferência. Então vocês vão observar que a forma de defini-lo é como se eu estivesse criando um resultado de informação de um objeto. Então nós vamos criar ele da seguinte forma: eu vou criar aqui uma constante, eu vou chamar de obj, nada mais que uma variável. E a partir de agora eu começo a definir o meu objeto utilizando o JSON. O JSON ele começa sendo apresentado a partir de abre chaves e fecha chaves, e aqui dentro eu vou adicionar informações que vão ser consideradas e vistas como um objeto, como conteúdo de um objeto a ser utilizado da forma que for necessário. Então, tem algumas particularidades que eu vou apresentando para vocês ao longo da aula. Então, eu vou criar aqui um atributo nome. E a gente define os atributos e os valores no JSON. Tá? No caso aqui, eu vou colocar meu nome. Então, quando esse objeto for exportado, ele já vai ter um atributo e um valor vinculado a esse atributo, ou seja, uma variável e um valor vinculado. E eu vou criar um outro atributo aqui chamado idade, que eu vou inicializar com o valor 0. Aqui tem outro detalhe importante, já ia gerar um erro aqui. No JSON eu não uso ponto e vírgula, eu uso vírgulas para separar os elementos. Então todos os elementos que eu colocar dentro do JSON eu sou obrigado a colocar vírgula para separá-los, tá? Então ele tem essas particularidades, porque a ideia do JSON é ser uma definição de um objeto com seus valores originalmente, né? Então a partir daqui eu já teria um objeto e esse objeto já possuiria valores. Mas um objeto ele é composto normalmente por atributos e métodos. Então eu vou criar um atributo aqui. Um atributo não, desculpa, um método, né? Chamado setIdade, que vai permitir que eu atribua um valor de idade para esse objeto através de uma function. Então aqui eu estou criando uma function que vai receber como parâmetro um valor de idade. E eu vou dizer o seguinte, que this.idade, que é esta idade aqui que tem valor 0, vai receber idade, que é esta idade e está sendo passada como parâmetro. Quem vai passar esse parâmetro é quem usar esse objeto posteriormente. Aqui eu estou usando ponto e vírgula, por quê? Porque eu estou dentro da function, tá? A vírgula é utilizada para separar elementos dentro de JSON, ou seja, isto aqui é um elemento, isto aqui é outro elemento e isto aqui é outro elemento. Ok? Então agora eu vou finalizar o meu objeto e depois eu complemento esse objeto com a parte relacionada aos operadores lógicos. Aqui eu posso ou não colocar ponto e vírgula, eu prefiro colocar. E eu vou exportar áudio, export, recebe obj, que é o nome da variável lá da constante, né, que eu criei lá em cima. Aqui eu estou usando a ideia de ele está considerando isso como um objeto. Vocês podem observar quando eu passo por cima que ele já está considerando que isso aqui é uma estrutura de objeto. Quando a gente vai exportar, lembram que a gente, quando vai exportar functions, a gente tem que usar
estas chaves em torno. No caso de classes e de variáveis ou objetos, né, JSON, eu não preciso fazer isso. Então, aqui eu já tenho uma estrutura, ou já tenho um objeto definido de uma forma diferente do que a gente vinha apresentando anteriormente, mas essa anotação é uma anotação bastante usada em codificação, tá? Principalmente quando eu passo parâmetros para funções, eu utilizo essa anotação frequentemente. Então estamos apresentando essa anotação aqui porque isso é muito comum de ser observado em códigos JavaScript que estão disponíveis na internet aí, em exemplos, em aulas, em documentos. Então, para tornar mais rico o nosso conhecimento e o nosso entendimento, eu estou apresentando essa terceira forma de se trabalhar os objetos aqui. Então, o que acontece? Eu tenho um objeto chamado OperLogic, que por enquanto tem apenas a definição de uma variável ou de um objeto chamado obj, que tem um atributo nome, um atributo idade e um método, né, que é nada mais que uma function denominado setIdade. Eu vou agora no meu código index.js, vou fazer uso desse objeto definido apenas para a gente ter certeza que está tudo ok. Depois a gente volta nesse objeto OperLogic e complementa aí com o objetivo da aula de hoje, que é apresentar os operadores lógicos em ação. Então vamos aqui no index.js. O que eu vou fazer dessa vez? Eu não vou retirar todo esse código daqui, eu simplesmente vou adicionar alguma coisa aqui. Então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou importar o meu módulo, né? Em vez de chamar de OPI ou OPR, eu vou chamar de OPL, que seria o operador lógico. Então vou usar o require e eu vou copiar e colar para facilitar a minha vida. E vou importar o arquivo, o meu objeto, né? Operador lógico.js. Se tudo estiver correto, eu vou fazer uso do meu objeto, porque o meu objeto já vem pronto, né? Eu não preciso nem mesmo instanciar como nas outras situações. Isso aqui também é uma outra particularidade. Quando eu crio um objeto ou defino um objeto através do JSON, ele já vem instanciado. Ele já vem com informações. Porque o objetivo do JSON é utilizar essa estrutura de notação de objetos para transferir objetos entre códigos através de comunicação em rede. Então, na verdade, eu não preciso instanciar o meu objeto quando eu trabalho com aquele tipo de notação JSON. Eu simplesmente estou importando uma instância do objeto, não uma estrutura para ser instanciada. Então aqui eu posso simplesmente fazer o seguinte: opl.set idade e definir a idade do meu objeto. Então já estou fazendo uso. Bom, então aqui agora eu vou executar apenas para garantir que não tem nenhum problema. Os resultados que apareceram foram os resultados de ações
que já estavam no index.js, não apareceu nada positivo com relação a essa instrução aqui, ou essas duas instruções, que são a importação do meu objeto e nem do uso da função ou do método setIdade. Não apareceu nenhuma informação positiva, mas também não apareceu nenhuma informação negativa. E não tinha objetivo de aparecer mesmo, porque quando eu estou setando idade na minha classe, ele simplesmente atribui o valor para o atributo idade. Mas ele não apresenta nada como resultado. Então, até aqui está tudo bem. Agora vamos voltar lá na nossa classe operador lógico, para adicionar mais algumas funções. E dentro dessas funções nós vamos trabalhar então com a questão de operadores lógicos efetivamente. Então nós vamos criar aqui uma função chamada classifiidade. Uma função para classificar a idade. Tá? É apenas um exemplo, tá? Para poder ilustrar a questão dos operadores lógicos. Então, qual é o objetivo dessa função? O objetivo dessa função, ou desse método, é verificar se o objeto é uma criança, um jovem ou um adulto. Tá? Então, nós vamos usar aqui um if para verificar se esse objeto, ou essa idade que foi setada, né? Ou não, né? Porque ela vai inicializar com 0. Se trata, na verdade, de uma criança, um jovem e um adulto. Então a gente vai usar um condicional if. E aqui na parte de if eu vou apresentar um novo complemento à estrutura do if, uma nova possibilidade. Mas o que a gente vai testar inicialmente? Eu vou testar se idade é maior ou igual a 0. Como é que eu sei como é que eu poderia classificar criança? Aqui, por uma questão de exemplo, a gente vai dizer o seguinte, ó, e para identificar uma idade de criança, a gente vai trabalhar entre 0 e 12 anos. Ok? Só que trabalhar entre 0 e 12 anos, eu tenho que verificar se a idade é maior ou igual a 0 e se a idade é menor que 13, por exemplo. Lembrem que se trata de duas expressões que eu estou verificando a verdade. Eu estou verificando a verdade se a variável idade é maior ou igual a 0. Isso é uma verificação se é verdade, se ela é maior ou igual a 0. E também verificar se é verdade que é menor do que 13. Isso, na verdade, todos os valores que estão entre 0 e menor que 13 seriam considerados valores relativos a uma criança. Então seria a classificação dessa idade como criança. Ok? Então eu teria que fazer duas coisas aqui. Teria que verificar se é maior ou igual a 0 ou idade é menor que 13. Porém, se eu colocar esse código desse jeito, vai dar um erro. Por quê? Porque eu estou colocando duas expressões aqui a serem verificadas com relação à verdade, né? Eu vou verificar se isso aqui é verdade e vou verificar se isso aqui é verdade também. O que eu preciso? Eu preciso que isto aqui seja verdade, ou seja, eu preciso que a idade seja maior ou igual a 0. E eu preciso que esta parte aqui, segunda parte, seja verdade também. Ou seja, eu preciso que as duas expressões sejam verdadeiras para que eu entenda que esse objeto possui ou representa uma criança. Então a gente vai usar aqui o operador lógico e. Ok?
Então o operador lógico E vai verificar se isso aqui é verdade e isso aqui é verdade. Se as duas situações forem verdades, o que ele vai fazer? Ele vai retornar simplesmente uma string com a informação criança. Ok? Então, primeira expressão, segunda expressão. Segundo a introdução relativa a operadores lógicos, quando eu tenho mais de uma instrução, eu preciso utilizar algum operador lógico para verificar logicamente a situação de verdade de toda a expressão, não somente de uma parte individualmente. Uma outra particularidade aqui é o seguinte: toda vez a estrutura do if normal, ela necessita de chaves e fecha-chaves. Porém, quando a gente utiliza apenas uma instrução após o if, eu não preciso das chaves, tá? Eu recomendo que sempre use chaves, mas para fins de exemplo e para fins de informação, eu vou, nesse caso aqui, trabalhar sem o uso de chaves. Mas o que quer dizer isso aqui? Isso aqui é o meu if e aqui seria o meu se então, né? Se a condição for verdadeira, então eu tomo essa decisão aqui. Eu vou retornar o valor de criança. Ok? Só que a gente está trabalhando com 3 possibilidades de classificação, né? Identificar se é uma criança, se é um jovem e se é um adulto. Então, nesse caso aqui, eu vou usar uma estrutura um pouco diferente do que a gente usou até o momento. Eu não posso simplesmente usar um if e um else. Ou seja, quando eu estou trabalhando com if e else, eu tenho 2 possibilidades de resultado. Ou seja, eu tenho uma decisão e algo que eu faria caso aquilo que eu estou testando não seja verdade. Eu posso criar condicionais aninhadas, né? Ou seja, são ifs sequenciais que eu vou demonstrar para vocês aqui. Então, assim, o que acontece? Se a idade não se enquadrar dentro dessa verificação, eu posso apresentar uma nova verificação para tentar enquadrar aquela idade. E é o que eu vou fazer aqui usando essa estrutura simples aqui, né? Usando else if. Tá? Isso aqui, na verdade, acaba uma delas excluindo a outra. Isso é importante destacar. Então aqui eu vou testar uma outra situação. Se é jovem, o que eu vou considerar aqui como jovem? Eu vou considerar aqui como jovem alguém com idade entre 13 e 18 anos. Então como é que eu vou expressar isso? Eu vou verificar se é verdade que a idade é maior ou igual a 13. E também vou verificar se a idade é menor que 19. Então, o universo de valores entre menor que 19 e maior ou igual a 13 é o que vai representar que aquela idade representa um jovem. Então aqui está faltando o quê? Está faltando o operador lógico E. Ok? Então, eu tenho aqui a expressão individual, eu tenho aqui uma outra expressão individual e eu tenho um operador lógico no meio que vai tornar a verificação completa de toda a expressão. Ou seja, eu só vou dizer que alguém é jovem, ou que essa idade aqui representa jovem, se as duas verdades ocorrerem e a idade é maior ou igual a 13 e a idade também é menor que 19. E também é menor que 19. Isso aqui é importante destacar. Se isso ocorrer, então eu vou retornar o valor de jovem apenas. E caso nenhuma dessas situações seja verdadeira testadas anteriormente, aí sim eu vou usar o else
E esse else vai me retornar adulto, porque se não for criança, se não for jovem, será adulto. Pelo menos nesse exemplo que a gente está apresentando aqui. Ok? Aqui tem uma situação que pode ocorrer muito, que é o seguinte: eu preciso separar todos os elementos do meu JSON por vírgula. Então eu preciso separar os meus métodos, as minhas functions por vírgula também. Senão vai causar um erro na execução do código. A última não precisa, porque eu estou finalizando, não tem nenhum elemento depois. Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos testar se isso aqui está ocorrendo adequadamente, né? Testando se o operador lógico E, sendo utilizado dessa forma, vai de fato, à medida que a gente apresentar um valor paridade, setar um valor paridade, se ele vai classificar adequadamente entre criança, jovem e adulto. Então vou lá no meu index.js e vou fazer o seguinte: já atribuí o valor 30. O valor 30, o esperado é o que? O esperado é que ele me apresente o resultado de adulto, né? Então eu vou fazer aqui o seguinte: eu vou apresentar o resultado desse teste. Então aqui eu vou usar o que? opl.class classificidade. Simplesmente vou chamar a execução do método. Deixa eu só conferir aqui se é isso mesmo. Classificidade com I maiúsculo aqui em idade. Acredito que não tenha nenhum problema maior aqui. Então agora, se eu executar, o que eu espero? Eu espero que na apresentação dos valores, antes desses valores apresentados aqui embaixo, ele me apresente a informação de adulto, porque 30 não é um valor entre 0 e 12, ou seja, não é criança. 30 também não é um valor entre 12 e 18, entre 13 e 18, então não é jovem, então ele vai ser classificado como adulto. E foi o que ocorreu, né? Ele apresentou aqui o valor de adulto. Se eu modificar, vamos fazer um teste, né? Vamos modificar aqui, vou dizer que tem 11. Ele me trouxe o resultado de criança. E vamos dizer que tenha 17. Ele vai me classificar como jovem, porque essa classificação foi a classificação que eu apresentei para ele lá utilizando as condicionais e os operadores lógicos. No caso, estou usando apenas o operador lógico E. Vamos criar um outro exemplo aqui, uma outra função para utilizar o operador lógico OU. Nesse caso, a gente vai criar uma estrutura um pouco mais complexa de validação, uma expressão um pouco mais complexa de validação. Mas é importante apresentar porque vocês vão se deparar com essas necessidades no futuro. Bom, antes de mais nada, eu preciso colocar uma vírgula aqui para separar das funções, e eu vou criar uma nova função chamada class_aluno. O objetivo agora é fazer o seguinte: eu quero classificar se de acordo com a idade esse objeto é um aluno ou não é um aluno. Então, no caso aqui, eu vou utilizar a seguinte premissa: se ele for uma criança ou for um jovem, eu vou classificar ele como aluno. Se não, eu vou classificar ele como não aluno. Hipoteticamente, tá, pessoal? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar um if. E esse if vai ter que verificar primeiro se ele é uma criança ou se ele é um jovem. Se qualquer uma dessas
verificações for verdade, ele vai ser considerado um aluno. Por quê? Porque ele vai trabalhar entre a idade de 0 a 12 e de 13 a 19. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou verificar, vou até copiar toda essa expressão aqui em cima, tá? Vou verificar que é verdade que ele é uma criança, né? E usando os dois pipes, tá? Isso aqui tem que observar o seguinte, não é nem um L, tá? Ele pode parecer com L em algumas fontes, tá? É o que a gente chama de pipe, é um risquinho apenas, tá? Um risquinho vertical, quer dizer, dois risquinhos verticais, né? Dois pipes representam o OU. Então eu estou verificando se tudo isso aqui é verdade, e vocês podem observar que dentro dessa verdade eu tenho um E, ou essa segunda parte é verdade. Se qualquer uma dessas partes aqui for verdade, ou seja, essa primeira parte aqui me diria que ele é uma criança, e essa segunda parte aqui me diria que é um jovem. E eu estou considerando o seguinte, que se for uma criança ou um jovem, eu vou retornar aluno. Eu vou classificar como aluno qualquer idade que esteja entre 0 e 18 anos. Certo? Poderia fazer isso simplesmente verificando se está entre 0 e 18 anos? Poderia, obviamente, mas aqui eu estou querendo ilustrar a utilização do OU. E aqui então eu estou reaproveitando as expressões verificando se é uma criança e reaproveitando as expressões que identificam se é um jovem, e estou colocando as duas numa condicional onde eu uso o operador lógico OU para aqui. Caso ele se enquadre numa ou se enquadre na outra, ele vai dizer que é um aluno. Se não, ele vai dizer, ele vai me retornar, né? Return, que ele não é um aluno. Simples assim. Ok? Sou obrigado a fazer uso sempre de uma expressão mais complexa para utilizar o OU? Não. Vai depender da necessidade. Mas aqui estou reaproveitando uma expressão anterior e que se enquadra dentro do escopo aqui do problema. Então, o que essa função faz? Essa função pega a idade e classifica se essa idade é correspondente a um aluno ou não é um aluno. Simplesmente isso. E eu estou utilizando aqui a possibilidade de avaliar se é uma criança ou se é um jovem. Se for uma criança ou for um jovem, aí eu classifico como aluno. Então, como é que a gente vai testar isso? Eu vou chamar essa função lá no meu código index.js. Então aqui eu simplesmente vou copiar essa linha aqui, logo abaixo, e vou, em vez de chamar o método class idade, eu vou chamar o método class aluno. E o que eu espero? Com o 17, eu espero que ele me identifique que é um jovem e que é um aluno, né? E foi isso que ele fez, identificou como jovem e como aluno. Agora eu vou mudar aqui, eu vou passar para 30 a idade. Ó, ele me classificou como adulto e não é um aluno. Então o código aqui está funcionando adequadamente. E para completar, nós vamos exemplificar um novo operador lógico, que é o operador de negação. Então eu vou criar uma nova função aqui, nunca esquecendo do ponto e vírgula, para separar os meus métodos do meu objeto. E para exemplificar, eu vou testar da seguinte forma: vou verificar se essa idade é uma idade correta. O que seria uma idade correta? Uma idade acima de 0. Por quê? Porque as minhas variáveis numéricas no JavaScript, elas aceitam valores negativos, o que não é aceitável por uma idade.
Tá? Então, se a idade é apresentada como uma idade abaixo de zero, uma idade negativa, eu preciso identificar que é uma idade incorreta. No caso, eu vou identificar apenas se a idade está correta. Tá? Então, eu vou criar aqui uma função chamada idade correta. E dentro dessa função eu vou fazer um if, um condicional. E esse condicional vai me retornar o seguinte: return, e vai dizer que a idade está correta ou incorreta. Se a idade não for correta, pessoal, muito provavelmente, o que vai acontecer? Muito provavelmente ele nunca vai cair nessas situações anteriores aqui. Por quê? Porque essas situações anteriores aqui, elas verificam sempre em situações onde a idade é entre 0 para cima. Eu nunca em nenhuma das situações anteriores eu testei se a idade é menor que 0. Então, se eu atribuir um valor de idade menor que 0, ele vai simplesmente não entrar naquelas condicionais anteriores. Simplesmente não entra nas condicionais. Eu até chamo a função, mas ele não entra nas condicionais. Eu até vou fazer isso aqui. Eu vou retirar essa função daqui temporariamente, tá? Vou retirar ela aqui e vou vir aqui no meu index.js e vou mudar minha idade aqui para -2. Vocês vão observar o seguinte, ó. Aqui ele está mantendo o resultado, os resultados default, ou seja, a idade é -2. Ele não caiu nem nenhuma das opções testadas anteriormente. Ele foi para o default, que seria o else. Então ele diz que é adulto e não é um aluno. Mas na verdade não é o correto. O correto seria ele dizer que essa idade é uma idade que não está sendo verificada. Mas isso é uma questão de programação mesmo. O que está se mostrando aqui é que, na verdade, eu não estou fazendo todos os testes possíveis. Eu estou fazendo testes limitados. Estou testando se é maior que 0 e maior ou igual a 0 e 13. Estou testando se é entre 13 e 19. E se não for qualquer coisa disso, vai ser adulto. Inclusive menor que 0. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Eu estou testando sempre se está dentro do universo entre 0 e 18. Se for entre 0 e 18, ele está dizendo que é aluno. Se qualquer coisa diferente disso está dizendo que não é um aluno. Então eu não estou testando se é um valor negativo, o que não faz muito sentido. Mas para fins de exemplo aqui, pode ser usado. Então eu vou retornar aqui minha função. Eu só quero identificar se minha idade é uma idade correta. O que seria uma idade correta? Uma idade maior que 0, não é isso? Isso seria uma representação de uma idade correta. Como é que eu vou testar isso? Utilizando o símbolo da negação, que é o nosso último operador lógico apresentado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou testar se algo é verdade ou testar se algo é falso. Então eu vou verificar o seguinte, se idade for menor que 0, isso aqui vai retornar verdadeiro, certo? Se ela for menor que 0, isso aqui vai retornar verdadeiro. Só que o que eu quero é dizer que a minha idade é correta. Então como é que eu faço para dizer que a minha idade é correta? Eu verifico se a minha idade é menor que 0, que vai retornar no caso, se eu usar um exemplo lá de negativo, né? É verdadeiro que vai... Se eu usar o exemplo -2, eu vou verificar se é menor que 0. Isso aqui vai retornar verdadeiro, certo? Se isso aqui retornar verdadeiro, ele vai dizer que a minha idade é correta. Mas não é isso que eu quero que ele diga. Eu quero que ele não me diga nada. Se eu usar -2, eu quero que ele me diga que a idade é incorreta. Então eu até vou fazer o seguinte, eu vou colocar um else aqui e vou dizer o seguinte, ó, return
idade incorreta. Então, se idade for menor que 0, aqui ele está me dizendo que idade é correta, mas não é isso que eu quero. Isso não é verdade. Então o que eu vou fazer? Eu quero que ele diga que é incorreto. Então o que eu faço? Eu nego essa verdade. Então eu simplesmente coloco uma negação na frente. Então, esse resultado aqui vai me gerar um valor verdadeiro. Eu vou negar esse valor verdadeiro, transformando ele para falso. Isso quer dizer o quê? Que eu vou cair no meu else, me dizendo que a minha idade é incorreta. Então eu faço um teste para verificar se a idade é verdadeira e eu uso a negação para me dar o resultado que eu gostaria. Porque se eu não usar essa negação, o que vai acontecer? Ele vai dizer que a idade é correta. Eu até vou deixar dessa forma, nós vamos testar lá no código, depois eu vou vir e vou atribuir a negação para vocês observarem o resultado. Tá? O correto aqui seria utilizar a negação. Tá? Por quê? Porque eu testo se essa expressão aqui é verdade. Se essa expressão é verdade, então a decisão é idade correta. Mas não é esse o resultado correto. Então eu preciso verificar se a idade é menor que 0, mas eu quero que ele me diga que é uma idade incorreta. Por isso que eu coloco a negação na frente. Mas eu vou testar aqui só para demonstrar para vocês isso. Então aqui a gente vai fazer o uso do atributo idade correta. Do método, desculpe. E vamos ver o resultado. O resultado esperado aqui é o seguinte: estou passando um valor -2, então ele tem que me dizer o seguinte: ele vai me dizer que é um adulto porque é o resultado default, vai me dizer que não é um aluno porque é o resultado default, e ele vai me dizer que é uma idade correta porque o valor é menor que 0. Só que isso não é adequado. Ó, me diz que a idade é correta, mas isso não é adequado. Então, para que o meu código fique adequado, eu preciso usar a negação aqui na frente. Porque eu nego todo o resultado anterior e isso faz com que eu caia no else. Basicamente essa jogada, né? Eu estou testando se algo é verdade, mas eu não quero que essa verdade represente a minha decisão. Eu quero que a negação dessa verdade represente a caída no else, que seria uma segunda opção. Então, agora eu já fiz essa modificação, coloquei a negação através da exclamação aqui e vou executar novamente. Agora sim, ele diz que a idade é incorreta. Deixa eu dar uma limpada nessa. A idade é incorreta e realmente ela é incorreta. Agora se eu colocar voltar para o 30, o que eu espero? Eu espero que ele me diga que não é um aluno, que é um adulto, não é um aluno e a idade está correta. Ok? Então esses são os exemplos de operadores lógicos: operador e, operador ou e o operador de negação, que é a minha exclamação aqui. Bom, eu vou, para finalizar, adicionar uma nova versão lá no GitHub. Ele está carregando aqui o meu GitHub. Vou colocar aqui como comentar, né? Operadores lógicos e vou colocar aqui JSON, né? Mas não fiz uma explanação completa sobre JSON, mas apenas utilizei o JSON para definir uma estrutura de objeto. E vou dar um commit aqui, e a partir desse momento esse código todo vai estar disponível para vocês lá no link que está nos comentários do vídeo. Ok? Então, pessoal, por hoje esse é
conteúdo que eu tenho para apresentar para vocês. Agradeço o tempo de vocês e até uma próxima aula. Legal! Vocês gostaram do conteúdo? Então não esqueçam de se inscrever no canal, dar seu like ou dislike e voltar para conferir as outras aulas. Valeu!